Bem com vocês. Meu vídeo ele deu uma cortadinha, mas a gente aqui vai dar continuidade ao conteúdo de geografia. A gente tá falando sobre a Índia, a economia da Índia. A gente já falou sobre a economia da China e depois a gente vai falar sobre a economia então do Japão. Então vamos lá, gente, dar continuidade ao conteúdo de geografia. Eu tava falando pra vocês que a Índia conta com a maior força de trabalho do mundo, com mais de 513,6 milhões de pessoas em termos de produção do setor agrícola. Apresenta 28% do PIB. Então, a agricultura ali, ela representa 28% do PIB, da contribuição para o crescimento daquele país, economicamente. O setor de serviços, 54%, e a indústria, 18%. Então, o que dá mais aí? Contribuição para o PIB na Índia? Setor de serviços, exatamente. Então, vamos lá. Aqui, então, sobre o setor de agrícola, produtos: algodão em pluma, arroz, chá, castanha de caju, juta, café, cana-de-açúcar, legumes e verduras, trigo, especiarias e feijão. Lembrando, gente, que a Índia, lá eles não comem carne de vaca. A vaca para eles é sagrada. Então, eles comem carneiro, é outro tipo de carne. Então, eles são mais voltados, assim, para os legumes, são praticamente vegetarianos, né? Porque a comida deles é mais voltada para as verduras e legumes. Então, vamos lá. Bom, as principais indústrias é o maquinário, produtos químicos, aço, transporte, cimento, mineração e software. A mineração: minério de ferro, diamante, carvão, asfalto natural, gromita. E agora, então, nós vamos falar sobre o Japão. Bom, a base econômica do Japão, integrante do G7, grupo dos países mais ricos e industrializados do mundo, então é a indústria. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês priorizou os investimentos em recursos humanos, com melhoria do sistema de educação, qualificando então assim a mão de obra técnica, valorização do setor de pesquisa científica e implantação de tecnologia de ponta. Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento econômico do Japão foi a ajuda financeira dos Estados Unidos no pós-guerra, na década de 70. O país passou a oferecer produtos consumidos no mercado ocidental: computadores, calculadoras, filmadoras portáteis, câmeras digitais, televisores e carros. Desde então, as empresas japonesas transformaram-se em transnacionáveis, conhecidas e atuais em todo o país. Então, eles começaram a atuar em todo o país. Então, vamos lá. Aspectos humanos. População, 126,4 milhões de habitantes. Densidade demográfica, como vocês podem ver aí, sobre a questão do relevo. Razão da transição demográfica: melhor qualidade de vida, né, que tem no Japão. Aspectos econômicos: o milagre japonês. Contexto histórico, como eu disse para vocês, do pós-guerra. Alianças com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos deu muito engajamento para que eles desenvolvessem não só a parte agrícola, mas também a indústria. Continuando, a agricultura intensiva, grande produtividade, a pesca, 15% da pesca mundial, influência de correntes marítimas, indústria, potência industrial, construção naval, automobilística, eletrônica, grandes copiadores, estudam algo daí, fazem melhor e mais barato. Então, lá eles, desde pequenas crianças, gente, elas são induzidas a mão de obra para que a indústria ela possa crescer, como eu disse para vocês. Então, desde pequenos, os meninos, eles estudam bastante para entrar nesse ramo sobre a industrialização. A informatização e a robotização do processo produtivo na indústria, iniciados na década de 70, resultaram numa produção em grande escala para exportação. Nos anos 90, o país enfrentou
grave crise econômica e o PIB japonês apresentou baixo crescimento. A partir de 2001, continuou regulamentando e maior abertura de mercado. O Japão, apesar de produtor de energia nuclear, é carente de recursos naturais, por isso precisa importar praticamente todos os minerais que utiliza, como petróleo, minério de ferro, carvão, gás natural e outros. Para finalizar nosso conteúdo, eu vou falar sobre os tigres asiáticos. A partir da década de 70, algumas regiões da Ásia passaram a ser chamadas de tigres asiáticos. O termo tigre foi apelidado pelos economistas da época, em razão do crescimento econômico acelerado desses países. A rapidez, a força, que caracterizava o crescimento desses países. Então, a alavanca do desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos foi o setor industrial. O impulso econômico da década de 70 até a década de 80 foi dado pela produção para exportar e assim gerar rendimentos. Aqui, gente, tem algumas características, a industrialização recente. São esses países aí, Coreia do Sul, eu não sei se eu vou ler esse nome certo, mas Hong Kong, que é na China, Singapura, são esses países aí que foram considerados como os tigres asiáticos por sua economia crescer tanto. Como eu disse para vocês, na década de 70, modernização econômica, Estados Unidos, que contribuiu muito para esse capital crescer, e condições para ser tigre. Os tigres asiáticos oferecem incentivos fiscais, mão de obra barata, disciplinada, qualificada, organização trabalhista frágil, infraestrutura modernizada, legislação ambiental permissiva, industrialização orientada para exportação. Então é isso, gente.